paz do Senhor. Hoje, como a pastora colocou um desafio aqui para mim hoje cedo, Dia das Mulheres, tem que trazer uma palavra no Dia das Mulheres. Então tá bom, vamos lá. E me veio a história do livro de Esther, né? Esther foi uma mulher de muita fé. Esther foi a mulher principal aí na época para salvar todos os judeus, né? E ela, usando a sabedoria, ela colocou, né, fez até mudar as leis aí para salvar o povo judeu, né, na época. Muito bem, o livro de Esther, eu não vou ler a passagem do livro de Esther, que eu vou fazer um resumo do livro todo, tá bom? Então, vamos devagarzinho aí, né, mas focado sempre na passagem que está no livro de Esther, mas no versículo 14, né, do livro, do capítulo 4, versículo 14, que diz assim, que quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao rei. Ele faz uma pergunta. Esther foi usada por Deus para salvar seu povo, um exemplo de coragem e de fé. Esse livro é uma das mais inspiradoras da Bíblia, como Deus usa as pessoas comuns para fazer grandes propósitos, né? E nesse capítulo 4, né, vemos que a Esther, diante de um desafio difícil, né, colocou a sua própria vida para interceder pelo seu povo, né, e calar e ignorar esse perigo que estava sendo iminente à época. E hoje nós podemos ter isso com um chamado de agir em momentos cruciais. Por isso que eu falo, nós nesse discurso inicial, Deus está pedindo para que nós continuemos a orar por esse povo, né? Mesmo vendo como estão perdidos, mas com fé e com esperança de uma transformação individual a essas pessoas, nós temos que continuar orando, crendo que Deus vai agir no momento certo, vai resgatar essas pessoas que estão se desviando desse caminho, né? Pelo amor que Ele tem ao seu povo, pelo amor que Ele tem aos seus filhos de luz, né? Eu creio demais nisso, tenho muita fé que de alguma forma nem tudo está perdido. As pessoas podem estar na fase ruim, buscando as coisas do mundo, mas vai chegar no momento que eles vão virar a chave e falar assim: opa, perdi muito tempo da minha vida nessa caminhada, né? Eu digo isso por mim, né? Eu também não fui essa pessoa que sou hoje. Eu era do mundo, hoje não pertenço mais ao mundo. Acho que todos nós tivemos essa experiência, né? Então, de alguma forma, Deus nos resgata. E nós temos que entender que cada um está numa fase, cada um busca aquilo que te traz conforto e alegria. Mas muitas vezes são alegrias que não são pertencentes a Deus. Isso que tem que entender. Então, quando nós já achamos esse caminho e vendo que as outras pessoas não acharam ainda, nós temos que orar por eles, né? Assim como foi Esther. Esther salvou um povo que estava prometido para a morte, né? Mas ela, na sabedoria dada por Deus, ela falou: opa, peraí, eu posso fazer alguma coisa aqui. Com coragem e fé, ela conseguiu mudar essa situação, né? Essa é a história de Esther, né? Nessa caminhada, né? Então o livro acontece esse período de exílio dos judeus na Pérsia, durante o reinado de Assuero, né? Que é o Xerxes I, por volta de 1480 a.C. A história se passa num palácio real de Suzã, onde os judeus viviam sob o domínio persa.
um grande banquete para mostrar sua riqueza e poder. Durante a festa, ele ordenou que a sua esposa, a rainha Vasti, se apresentasse diante dos convidados, mas ela recusou. Por causa da sua desobediência, Vasti foi destituída do cargo de rainha, abrindo caminho para que Esther entrasse nessa história. Esther se torna rainha, lá no capítulo 2. Para escolher uma nova rainha, Assuero organizou um concurso entre os jovens mais belos do reino. Entre elas estava Esther, uma jovem judia, criada por seu primo Mordecai. Esther foi levada ao palácio, passou por um longo período de preparação e encontrou graças aos olhos do rei, sendo coroada rainha. Mordecai aconselhou Esther a esconder sua identidade judaica. Amã, um oficial de alta posição do reino, foi promovido e exigiu que todos os curvassem diante dele. Mordecai recusou-se a se ajoelhar, pois sua fé não permitia adorar o outro além do seu Deus. Isso enfureceu Amã, que elaborou um plano para exterminar todos os judeus do reino. O rei, sem saber da identidade de Esther, aprovou o decreto para o extermínio dos judeus. Lá no capítulo 4, Mordecai pediu a Esther que intercedesse junto ao rei, como ela era rainha, né? Inicialmente Esther temeu, pois se alguém se aproximasse do rei sem ser chamado, poderia ser condenado à morte. Mordecai a desafiou com as palavras, abre aspas, quem sabe se para um tempo como este chegaste ao rei? Esther então decidiu agir e pediu ao povo que jejuasse por 3 dias antes de se apresentar ao Senhor. Olha aí, me lembra o quê? A campanha da derrubada, né? Das muralhas. Tudo para com Deus tem uma preparação. E nós também, na nossa vida, nós temos que preparar algo desafiador que possa vir à nossa vida. Tudo tem uma preparação, não podemos fazer sem pensar. E essa preparação, Deus derrama o quê? Sabedoria na nossa mente, para montar uma estratégia e combater tudo quanto é desafio da nossa vida. Nós sempre falamos disso, né? Preparar, né? Planejar e combater. E a nossa vida é construída dessa forma. Sem esse pilar, nós não venceremos, né? Nos capacitar, primeiro, preparando uma estratégia para combater o inimigo da melhor forma possível, né? Por isso, quando nós falamos da luta da vida, é isso. É uma guerra entre nós mesmos, né? E esse desafio é diário. É diário. Como é que a gente combate isso? Com a nossa fé, nossa crença, confiando no Senhor, acreditando que tudo vai dar certo na nossa vida, porque nós temos um Deus misericordioso que está conosco a todo momento, né? Então todos os nossos desafios têm que ser apresentados ao Senhor, como a Miriam mesmo acabou de falar aqui na frente, né? A Ana fez isso, apresentou ao Senhor as dificuldades, essas humilhações que ela estava passando, e ela estava cansada, estava farta disso, precisava superar isso. No momento que ela fez isso, Deus abençoou, né? Então às vezes a gente fica amaldiçoando as pessoas que estão contra nós, né? Se a gente começar a orar por elas, a situação muda completamente. Às vezes o inimigo, o próprio inimigo vira seu amigo e te ajuda a crescer, né? Então é nesse sentido que Deus trabalha. Às vezes a gente não consegue entender. No capítulo 5 e 7,
5 a 7, Esther preparou um banquete e convidou o rei e Amã. Enquanto isso, Amã planejava enforcar Mardosseu, que é primo do... É primo, né? É. Oi? O primo de Esther. É primo de Esther, Mardocal. Mas Deus interveio nessa situação. Naquela noite, o rei descobriu que Mordecai havia salvado sua vida no passado e ordenou que fosse honrado. Olha só. Aí caiu todo o plano de Amã, né? No segundo banquete, Esther revelou sua identidade judaica e denunciou o plano maligno de Amã. Furioso, o rei mandou enforcar Amã na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai, né? Nós já trouxemos essa passagem, né, de Esther aqui no livro de Esther aqui na igreja. Então, lá no capítulo 8 a 10, fala desse livramento dos judeus, né? O rei não podia revogar seu decreto, mas permitiu que os judeus se defendessem, né? Com a ajuda de Mordecai, um novo decreto foi emitido, garantindo a proteção dos judeus. O povo de Deus venceu os seus inimigos e celebrou a vitória. Essa celebração deu origem à festa de Purim, comemorada até hoje pelos judeus. A história de Esther nos traz 4 pontos importantes a serem citados agora. Primeiro, Deus tem um propósito para cada um de nós. Assim como Esther foi posicionada como rainha, Deus nos coloca em lugares estratégicos para cumprir sua vontade. Então, meus irmãos, Deus tem um propósito, uma promessa para cada um de nós. Nós temos que colocar isso, né, em nossos corações e crer, através da fé, que Deus tem o melhor para nós. Nós temos que buscar isso, nós temos que ter paciência para isso, nós temos que acreditar nisso, né? Mas devemos ficar sentados, esperando? Não, nós temos que continuar fazendo a nossa parte, o nosso melhor. É porque a cada vez mais que nós fazemos de uma coisa o bem manifestar em nossa vida, Deus reconhece, Deus trabalha para o nosso bem também. Sempre falamos aqui, aquele que nós semeamos, nós colheremos, nós ceifaremos, não é verdade? E a gente sempre fala aqui, ó, faça o bem, sem ver a quem. A pastora sempre falava isso. Para quê? Para garantir que nós tenhamos uma colheita boa também. Senão, não seremos merecedores de coisas boas se nós não fazermos isso, né? Se não fizermos isso. Segundo ponto, a importância da coragem e da fé. Nós, muitas vezes, nós temos, assim, desconfiança de que realmente nós temos essa força para fazer algo ou não, né? E Esther poderia ter se calado, poderia, mas escolheu agir com fé, né? Então essa passagem nos mostra que nós podemos sim fazer, mas com fé, quando nós colocamos diante do Senhor primeiramente. Essa coragem nasce através da força de Deus em nós. E quando nós queremos realmente, né, trabalhar e servir ao Senhor, Ele nos capacita, Ele nos fortalece. Precisamos confiar no Senhor, que está no controle de todas as coisas do céu e da terra. Terceiro ponto, o poder do jejum e da oração. Antes de agir, Esther buscou a Deus através, né, fazendo o jejum. E essa atitude nos ensina a depender totalmente dele. Por quê? Porque quando nós realizamos esse jejum, seja ela, né, físico ou mental, e fazemos as nossas orações, nós estamos diante do Senhor, decretando
a necessidade e a precisão da força do Senhor na nossa vida, né? Então tudo na vida da gente, nós temos que apresentar ao Senhor, seja pequeno, seja grande. Nós queremos sempre as coisas grandes, né? Mas e as nossas vidas, o nosso dia a dia, será que não merece ser colocado diante do Senhor também? É óbvio que sim. Partindo da premissa que tudo está no controle do Senhor, o Senhor já sabe. Só que Ele quer que nós declaremos a Ele a nossa dependência, né? Em gratidão, a fé. Nós temos que pedir ao Senhor. E o quarto ponto é Deus reveste situações impossíveis. Para nós, podemos até pensar que aquilo não é para nós, mas achando que aquilo é impossível. Mas Deus, sabendo da necessidade e querendo agradar ao seu Filho amado, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. O plano de Amã parecia certo, mas Deus mudou a história, deu vitória ao seu povo, né? Conhecia o coração do povo, de cada um deles, né? O coração perverso de Amã, aquilo que ele semeou, ele colheu a morte. Porque quem manifesta o mal no coração, com certeza encontrará a morte, né? Então podemos concluir que essa história de Esther nos ensina que Deus usa as pessoas para realizar certos propósitos na nossa vida. Por quê? Porque Ele está no controle de tudo, né? Deus te colocou onde você está por um propósito maior. Então, meus irmãos, glória a Deus. Ninguém está aqui hoje para ouvir isso em vão. Deus está falando aqui. Deus colocou cada um de nós hoje porque tem um propósito para nós. E eu entendo que esse propósito é para nós alimentarmos mais sobre essa fé. O exemplo de mulher que a Esther foi guerreira, foi corajosa, né? E nada como um exemplo tão potente quanto uma mulher. Eu digo isso porque a mulher, ela nasceu para ser criadora também. Porque nós somos criaturas de Deus, mas Deus colocou a mulher para ser criadora também, né? Criadora de uma nova vida, né? E neste mundo, somente através da mulher que nós temos vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, mas a mulher que deu vida a Cristo foi Maria, né? Não poderia vir de outra forma, se não for pela via de uma mulher, né? Então, nada, né, honrosa, não é nada comemorativo, né, e justo e merecido, né, esse dia tão importante que é comemorado no mundo profano, mas a mulher sempre foi muito significativo, tanto nas escrituras quanto na vida cristã de qualquer, né, qualquer humanidade, né, dessa nossa humanidade. Então, tudo foi gerado através da mulher e vai ser, sempre vai ser, né? Então, a nossa mãezinha, né, que a gente fala do Dia da Mulher, mas e a nossa mãe, né? Hoje a minha não está aqui entre nós, mas está sim, com certeza. Eu sempre lembro dela como sendo um alicerce espiritual hoje em dia, porque ela nos representou a Deus para seguir essa caminhada, né? Não nessa igreja, mas na igreja que minha mãe pertencia, né? Como eu era muito pequena ainda, eu segui os passos da minha mãe, né? Então, mas Deus é um só, dependendo da religião, como nós falamos aqui, né? Então, tá aí, Deus colocou cada um de nós, né, com um propósito, né? E isso é muito bom, né?
E que possamos ter essa coragem de estéreo na nossa vida também, né? Mesmo a gente não enxergando que aquilo realmente é possível para os nossos olhos, mas para Deus é possível sim, se é a vontade do Senhor prevalecer na nossa vida. Então confiemos, né? mantermos essa fé na nossa vida, nessa caminhada, para que Ele continue sempre nos abençoando e nos protegendo. Amém? Glória a Deus.